Olá, minha gente! Boa tarde, a paz do Senhor Jesus! Nós estamos aqui ao vivaço online, no nosso Instagram, com mais uma live abençoada, que com certeza vai falar ao teu coração nessa tarde, quase já noite de sexta-feira, dia 14 de maio de 2021. A paz do Senhor Jesus, evangelista Edson, aproveitando aí os amados irmãos e irmãs que vão entrar na live. Compartilhe, se você pode, via direct com seus contatos, compartilhe com mais alguém. O tema de hoje é um tema importantíssimo, de extrema relevância, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, vai trazer uma conscientização e também vai trazer uma mensagem da parte de Deus ao teu coração. Essa live vai ser feita com a doutora Larissa Pimentel. Ela é uma advogada, serva do Senhor, abençoadíssima. Paz do Senhor, Karen, seja bem-vinda. Compartilhe a live com mais alguém. Eu já vou me preparar aqui para convidar a doutora Larissa Pimentel para entrar na live conosco. A live de hoje vai trazer como tema violência contra a mulher. É um tema, como eu já disse anteriormente, extremamente relevante, principalmente nos dias atuais ao qual nós estamos vivendo. A paz do Senhor, Caleu, seja bem-vindo. Eu já vou preparar aqui para chamar minha querida Larissa Pimentel, advogada abençoada, sócia também, uma das sócias da D3 Consultoria, e ela vai estar conversando conosco acerca desse tema que com certeza vai abençoar a sua vida. Eu já vou chamar aqui a doutora Larissa Pimentel, ela já está aqui conosco. Já vou mandar aqui o convite para ela entrar aqui conosco. E você que está participando, tem alguma pergunta, aproveita aí já para mandar via direct para os seus contatos. Quer tirar alguma dúvida, quer esclarecer alguma coisa, esse é o momento. Seja bem-vindo, Fernanda. Dicas da Mari, seja bem-vinda também. Compartilhe, gente, você que pode, compartilhe essa live via direct com seus contatos. Vai ser bênção, Deus vai falar ao seu coração nessa tarde, com certeza. É uma tarde de conscientização. Com certeza, Deus tem uma palavra para você. Sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor Jesus, doutora Larissa. A paz do Senhor. A paz do Senhor, que alegria tê-la aqui conosco. E desde já eu já quero te agradecer por ter aceitado o convite de estar fazendo essa live aqui junto comigo. E eu já adiantei para alguns convidados que já estão aqui conosco, né, alguns amigos internautas que estão aqui, que nós vamos falar sobre um tema muito relevante, um tema extremamente importante e atual, principalmente dentro do cenário que nós estamos vivendo hoje. E nada melhor do que uma doutora, né, advogada, para estar falando a respeito desse tema, violência contra a mulher. Então, eu já quero te agradecer por estar aqui conosco. Opa, vamos lá, doutora Larissa, o que houve aqui? Seja bem-vindo, Fábio. Seja bem-vindo. Vamos lá, deixa eu chamar aqui a doutora Larissa novamente. Deixa eu ver aqui o que houve. Vamos compartilhando, minha gente. Vamos chamando mais alguém. Amém. Ludmila, querida, paz do Senhor, seja bem-vinda. Amém? Amém. Ai, estou muito feliz, Sara, de estar aqui com você. É um prazer falar desse tema que aflige muitas mulheres, que é a violência doméstica. E é interessante que nós cheguemos e falemos sobre isso. A instrução, a mulher saber que ela tem direito, é necessário que ela tem que ir para os órgãos competentes. Eu acho que eu amei a iniciativa, fico muito feliz. E nós cremos que essa live vai ser muito instrutiva para todas as mulheres. E que essas mulheres venham a compartilhar, né? Para que essa informação se dissemine.
Isso aí. Eu já quero pedir aí a todas as irmãs, irmãos também que estão aqui conosco na live, né? Que tem homens aqui também. Compartilhe, gente, via direct com seus contatos aí. Mande para mais alguém esse tema. A paz do Senhor, Derli, seja bem-vinda. Luciana. É um tema, como nós já dissemos aqui, muito importante, extremamente relevante. Com certeza é um tema que vai trazer conscientização e também vai trazer uma mensagem da parte de Deus, porque nós somos mulheres, somos preciosas, somos escolhidas pelo Senhor. A doutora Larissa, ela é uma serva e nós vemos que o próprio Jesus, em todo o seu ministério, ele deu uma atenção muito especial às mulheres, ele jamais desprezou as mulheres. Jesus nunca deixou as mulheres de lado, de escanteio, muito pelo contrário, ele fez questão de trazer as mulheres para perto, abraçar o ministério. Por diversas vezes na palavra, nós vemos Jesus parando para ouvir um pedido de uma mulher, de uma mãe. Nós vemos Jesus sendo adorado por mulheres. Nós vemos Jesus, depois que ele ressuscita, quem que ele encontra e manda dar notícia aos discípulos que estavam amedrontados com medo? Mulheres. Então daí dá para nós entendermos o papel da mulher, a importância da mulher dentro da sociedade. E o Senhor nos criou para sermos adjuntoras, estarmos ao lado. O Senhor não nos criou para que sejamos, vamos colocar esse termo aqui, saco de pancada. Muito pelo contrário. O Senhor nos criou para sermos amadas, para sermos instrumentos de bênção dentro da sociedade, no nosso lar, onde nós estamos inseridas. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu fiz aqui só uma introdução, mas quem vai falar com mais propriedade acerca do tema é a doutora Larissa. Ela vai trazer fatos aqui para nós. Então, você que pode, mais uma vez eu te peço, compartilhe com alguém essa live via direct, chame mais alguém para escutar, porque eu tenho certeza que Deus vai falar. Fica à vontade, viu, doutora Larissa? Deixa Deus te usar aí. Amém. Eu creio que, em primeiro lugar, é importante a gente falar para essas mulheres a necessidade de denunciar, Sara, porque o que tem chegado a nós, como você bem disse, eu sou cristã, o nosso escritório, ele tem essa confissão de fé, né? A doutora Ludmila também, minha sócia, doutor Romerito, nós entendemos o quanto é importante a mulher denunciar. E muitas são servas que chegam a nós e que nos relatam essa situação. Por que eu estou falando e mencionando e exemplificando esse nicho, né? O servo. Por quê? Porque não era para acontecer isso com um povo que já está direcionado pela palavra, né? Então, infelizmente, nós temos visto isso acontecer. Então, nas igrejas, é interessante que os pastores, que os líderes de congregação façam e envolvam essas mulheres e expliquem para elas que elas têm direito, que é necessário, que elas disquem 180, é um canal de denúncia, que elas podem, a qualquer momento, ligar e falar assim, olha, estou sofrendo. Aí muitas chegam e falam assim, mas ele é ríspido, mal educado. Nós não estamos falando que é apenas a agressão física. A agressão física é o final, né, Sara? É o final de torturas psicológicas, de torturas emocionais, torturas físicas que desencadeiam o quê? Verbal, que desencadeia um quadro mais lá na frente de até uma morte. Hoje nós vemos que o nosso estado é líder em feminicídios. Olha que situação, olha que ranking ruim, né, de estarmos participando disso. E com a pandemia isso se agravou. Entendeu? A condição da mulher estar ali com o seu abusador, com o seu agressor, ela tem ficado o quê? Mais eminente. Por quê? Com a pandemia veio o home office, com a pandemia veio o desemprego, e diante disso tudo, se contornou um cenário que propício para agressão. E é interessante
que, diante desse quadro, diante de tudo que tem se delineado, que tenha, sim, um amparo, não só, como é previsto em lei, inclusive. Em 2019, houve uma alteração na Lei Maria da Penha. E essa alteração veio para garantir e ampliar mais direitos ainda. Então, você, mulher que tem sido agredida de forma verbal, de forma emocional, inclusive de forma patrimonial, tá, Sara? É possível, sim, acionar a autoridade policial, acionar a autoridade judicial. Denuncie. Por quê? Porque diante dessa situação, você vai ter meios para ali coibir essa pessoa que tem feito, inclusive a alteração que a gente assim, entende por bem contundente que trouxe essa lei, foi inclusive a pessoa diante da agressão, diante dos maus tratos, a própria autoridade dá possibilidade para ela dela, inclusive, formalizar ali o divórcio, entendeu? Obviamente, sem a partilha de bens, que isso aconteceria em segundo momento, mas que diante da circunstância de agressão, diante da circunstância de abuso que ela vem sofrendo, ali naquele mesmo processo, o juiz ele já ali definiria a situação do fim dessa relação abusiva. Sim. Seja bem-vinda, pastora Carla Ponciano, que está aqui com a gente, cantora Mônica Raquel, que alegria tê-las aqui conosco, sejam bem-vindas, viu? Compartilhe a live. A doutora Larissa, ela colocou aqui alguns pontos muito importantes, e como ela colocou muito bem, ela apontou muito bem, a violência, ela já é, assim, o ponto final de tudo que a mulher já vem sofrendo no decorrer ali de toda a sua trajetória. Então, nosso intuito aqui, pastora Paula também, que acabou de entrar agora, seja bem-vinda, o nosso intuito é trazer para todas as mulheres uma consciência, um despertamento, que você não precisa ficar subjugada a essa situação. Há recursos, não é mesmo, doutora Larissa? Sim. Há recursos. Esses recursos devem ser utilizados, esses recursos estão aí como uma medida protetiva para que a mulher ela venha se utilizar para que não venha acontecer, né, mais situações de agressão. E isso, Sara, parece até um pleonasmo nós falarmos, mas infelizmente é o que nós temos presenciado aqui no nosso escritório, porque muitas mulheres que são inclusive que têm um posto na igreja, que os maridos têm uma situação até de pastoreio, alguns presbíteros, e que infelizmente, que infelizmente há uma violência doméstica, e essa violência doméstica ela é velada, até para que não venham expor, né? Então, mulheres, Deus te ama. Você é muito importante para o Senhor e Deus não quer te ver apanhando. Deus quer sim que nós sejamos prudentes, que nós sejamos ajuntadoras, né? Porque mulher tem esse sentido, né? Por exemplo, a mulher é que agrega a família, né? Que vai, vamos lá na casa da mamãe. Então, é interessante nós entendermos que essa mulher que é agregadora, que faz com que os filhos estejam presentes, também pode estar sendo vítima de um abusador. E, inclusive, esse abusador ser uma pessoa que é um líder, né? Um líder ali de congregação, mas é importante a gente observar e falar isso, não só com os pastores, mas com os pastores presidentes, para que venham dar palestras para essas mulheres, para que elas possam ter acesso e conhecimento dos seus direitos. Sim, o apelo que a gente faz aqui hoje, nessa live que está acontecendo no dia 14 de maio de 2021, é que para você, mulher, que está vivendo uma situação como essa, você não se cale, não se omita. Em nenhum momento nós estamos incentivando aqui a você a entrar em um divórcio ou então... Não, de jeito nenhum.
isso, nós estamos trazendo uma conscientização. A gente sabe que o divórcio, ele é um último recurso quando não tem mais jeito mesmo. Porque também eu Exatamente. palavra de Deus que ele não quer que nós venhamos estar dentro de um relacionamento igual uma mulher que está quase sofrendo o risco ali de sofrer uma violência, por exemplo, uma morte, né? Vamos colocar assim, um feminicídio. Então eu entendo que Deus não quer isso, nem para a mulher e nem para o homem. Então, se for uma situação para chegar a esse ponto, a gente entende sim que há, né, um caminho que seria o divórcio para que a tragédia maior não viesse a acontecer. Mas em nenhum momento nós estamos aqui fazendo apologia a isso. Muito pelo contrário. De forma nenhuma. Puxando e colocando aqui é que para você, mulher, que está passando por essa situação, você não se omita, não se cale, não seja mais uma na estatística. Principalmente nós sendo servas do Senhor. Exatamente. Se você que está aí do outro lado, está vivendo uma situação dessa, não sabe o que fazer diante dessa situação, se vê acuada, coagida, porque normalmente o abusador, eu falo a respeito disso porque eu vivi isso dentro da minha família. Então, assim, eu acompanhei de perto, né, assim, a trajetória ali, então eu sei o que é isso. Eu vivi isso dentro da minha família com minha tia-mãe, então eu sei o que eu estou falando. Então, assim, a mulher muitas das vezes ela se sente coagida, ela fica amedrontada, o que as pessoas vão falar, né, se eu denunciar, o que vai ser de mim. Outra situação também, a mulher se vê assim, mas se eu romper com esse relacionamento, né, quando o relacionamento está extremamente abusivo, quase já indo para o feminicídio, ela fica, mas eu vou ir para onde, né? Outras até conseguem romper a barreira, denuncia, conseguem lá a medida protetiva, mas depois elas vão, relaxam, retira a medida, e a gente vê muitos casos aí sendo noticiados nos jornais de mulheres que retiram a medida protetiva, né, relaxam lá, afrouxa, e o abusador vai lá e pega aquela mulher e faz o que ele não deveria fazer, comete um assassinato e mata a mulher, e ela vira mais uma na estatística. Então, o que nós estamos trazendo aqui hoje é uma conscientização, uma solução, e isso não pode acontecer nem no meio cristão e nem fora dele. É inadmissível, não é mesmo, doutora? Exatamente. É inadmissível, uma vez que, como você falou, nós estamos enfatizando, ninguém está aqui de forma nenhuma fazendo apologia a pessoa, ao divórcio, não. Nós estamos falando aqui para você, mulher, para você que está sendo vítima de agressão, seja ela de qualquer espécie, que você denuncie, né? Óbvio, nós somos servas de Deus, nós entendemos o quanto é necessário e o quanto é importante a constituição de uma família. Isso é fundamental para todos nós, mas nós temos que entender que até quando o ato daquele que se coloca muitas das vezes, porque o abusador, ele não tem cara, o abusador, ele não é travestido de uma face que você identifica. Muitas das vezes esse abusador, não, quando a gente chega em algum... Né? Exatamente. E muitas das vezes, Sara, o que a gente observa é que vizinhos ou então parentes próximos falam assim, gente, mas ele era tão gentil. Porque nós aí temos uma outra face, algumas psicopatias que podem estar acumuladas a essa personalidade dessa pessoa. Por quê? Porque ela não se traveste, ela não se mostra quem ela é, entendeu? E essa mulher, por vezes, ela é tida como louca. Não, mas esse homem é maravilhoso. Não, mas, gente, olha como te trata bem. Então, essa é a nossa... Nós presenciei tudo isso dentro da minha família. Eu presenciei exatamente assim. As pessoas de fora não acreditam, entendeu? Que a pessoa ela é capaz de fazer aquilo, porque lá fora ela é totalmente diferente do que ela é dentro do lar, ali quando ninguém está vendo. Ali é só a família e Deus. Então ali, ela, vamos colocar assim, ela tem liberdade para ser exatamente quem ela é. Já fora, digamos que se veste de um personagem, né? Coloca-se ali e aquilo ali para as pessoas é o que elas estão vendo e elas não imaginam. E como a senhora colocou muito bem, quando chega a ver de fato de explodir o caso, né? De alguém descobrir e fala, nossa, mas
Mas o que é interessante também, Sara, é que a gente tem que observar que não é somente a violência doméstica em si, é a violência doméstica e familiar. Então, é um filho que, por vezes, não entende a autoridade de uma mãe, que ele se insurge, que ele quer vir para frente, que ele quer, de forma muito austera, colocar ela nessa condição de submetida a uma condição, é também passível de ter uma medida protetiva. Sim, doutora Larissa, uma internauta colocou que a nossa internet está travando. Agora eu não sei se é a minha. Gente, dá um feedback aqui, pessoal, para nós. Quem tá travando, vocês não... gente? Isso, ela colocou aqui, ó, a Márcia Rosa, é isso mesmo? Ela colocou aqui, pena que não consegui assistir. Quem que vocês não estão conseguindo ver? A doutora Larissa ou a minha, Sara Mesquita? Porque qualquer coisa, eu paro essa, salvo e a gente inicia de novo. Porque ela está falando que não está conseguindo ver. Seja bem-vinda, Keila. Mas vamos continuar. Eu pelo menos, eu tô te vendo normal, tô te ouvindo. Eu também. Tem algumas instabilidades da internet, mas estou conseguindo sim fluir a nossa conversa. Isso. Então vamos seguir. Qualquer coisa, nos dê um feedback aí que a gente encerra, eu salvo e iniciamos de novo e continuamos dando sequência ao assunto. Pode continuar abordando o assunto, por favor. Então, Sara, de uma forma bem... É bom que nós falemos para as nossas amigas que estão nos vendo que a violência, ela não só abarca também a situação do marido, né? Mas também uma relação de parentes próximos, né? De filhos, de sobrinhos, de netos para avós. Nós temos observado isso, assim, de forma bem contundente. É verdade. E há vários tipos de violência, né? Como foi bem colocado aqui. Não é só a questão só da agressão, né? Tem a violência verbal, a violência sexual, a questão da violência na área financeira também, né? Então, assim, é importante A emocional, eu julgo também que ela tem um cunho muito dolorido. Por quê? Porque ela começa a desencadear comportamentos na mulher que está sofrendo. Ela começa a ficar inibida, ela começa a não participar mais dos eventos da própria família. Então, o agressor, ele geralmente, ele inibe, entendeu? Ele inibe essa mulher de estar entre os demais. Por quê? Porque geralmente é uma pessoa que dá um puxão mais austero na esposa, que deixa uma marca. É uma pessoa que fica monitorando. O monitoramento também excessivo também é considerado. Sabe aquelas pessoas que são doentes, né? Paranoia. Uma paranoia, né? De forma que ela não pode olhar para o lado. Isso também. E isso a lei abarca, né? Abarca essa situação. A lei, ela coloca a mulher numa situação em que, caso ela tenha que mudar de domicílio em decorrência, aí fala assim, mudar de domicílio porque muitas das vezes essa pessoa, esse abusador, ainda que tenha essa medida protetiva, ele continua, ele persiste, e mesmo sendo a lei tendo mecanismos eficazes, nós sabemos que tem situações e situações, né? Então, as alterações vieram para o quê? Vieram para dar ainda mais uma sustentação ao direito da mulher. E uma dessas situações que é importante frisar é que, caso a mulher tenha que ir para um abrigo, tenha que ir para um local, é garantido aos filhos
que eles venham ser matriculados de forma prioritária no local onde ela venha residir, justamente o quê? Para facilitar essa interação, né? Essa nova formulação de vida diante de todo o quadro de dor, de angústia. Eu acho que o que nós devemos observar e enfatizar é que nós, enquanto pessoas que temos uma abrangência para falar ou com os nossos liderados, ou então com os nossos funcionários, que a gente sempre aborde este tema e fale que a mulher, ela deve ser tratada de forma amorosa, de forma condizente, que nós não precisamos e não queremos privilégios, nós queremos apenas que sejamos bem tratados, até porque assim diz o Senhor, não é? Ele não fala para o esposo que ele tem que amar. Olha só, olha a comparação, para amar igual Jesus ama a igreja, olha só. Olha que forte isso. Se entregar como Cristo se entregou pela igreja, pela noiva, né? Exatamente. Olha que forte. Então, assim, é muito... Eu fico, quando eu vejo os casos, inclusive um dos casos que nós acompanhamos, de uma mãe que o filho tem, né, tem se revoltado e tem agredido verbalmente, tem feito torturas psicológicas com ela, mas o que? Para ela poder... para ela proteger o filho, para ela poder livrar, né, ele de qualquer situação constrangedora, ela prefere se calar. Então, que venhamos, nós somos pessoas esclarecidas, que venhamos buscar o discernimento, o conhecimento, nós estamos dando hoje aqui, né? Porque não adianta eu falar que a Lei Maria da Penha tem 14 anos, que ela sofreu alteração no ano de 2019, que essa alteração foi sancionada ano passado e que alguns direitos foram ampliados de forma a garantir abrigo, de forma a garantir um amparo psicológico, se nós não denunciarmos, se nós não falarmos, né? E a gente entende que há muitos casos que acontecem que não chega nem ao conhecimento de uma autoridade, né? Porque há muitas mulheres que passam por essa situação e elas ficam ali sofrendo calada, porque como foi muito bem colocado, paz o Senhor Murilo, cantor Murilo Barros entrou aí com a gente, seja bem-vindo. Assim, elas não falam e infelizmente essa questão, igual uma coisa que me chamou muita atenção na questão da violência, que não é só agressão física, né? Foi falado também sobre a questão da violência emocional, que para mim é a pior também, né? Porque assim, não chega a vias de fato de meter ali a violência, assim, né? Como que eu posso colocar aqui? Não chega a vias de fato, mas fica naquela tortura psicológica ali com aquela mulher, porque aí envolve chantagens e muitas coisas, e a mulher vai se subjugando aquilo ali, ela vai aceitando, né? Como foi colocado aí o exemplo da mãe, né? Que procurou, que está vivendo essa situação. Então, assim, é muito triste essas situações, e Deus, Ele nos criou para sermos adjuntora, nós somos mulheres, sim, merecemos respeito, nós não estamos aqui querendo igualdade no mesmo patamar de homens, nada. Nosso papel e o nosso lugar. Nós não precisamos tomar o lugar dos homens, não precisamos estar... Mas nós merecemos, sim, o devido respeito que é assegurado pela palavra e também pela lei. Mulher nenhuma merece ficar apanhando dentro de casa, sofrendo agressões físicas, agressões psicológicas, torturas. Ninguém merece isso. Seja, como eu já disse aqui anteriormente, cristão ou não cristã. O fato é, ninguém merece passar por esse tipo de situação. E o que nós estamos fazendo aqui é te conscientizar que há meios, há mecanismos que você pode buscar dentro da sociedade, que é amparado por lei, que pode te ajudar a você sair dessa situação, sim. Há recursos, mas aí talvez alguém possa colocar, mas a justiça é muito lenta, né? Quando você procura a justiça, tem a demora. Mas aí, Sara, a própria lei nos garante
mediante, após a mulher, né, ir à autoridade policial, após a mulher observar essa autoridade que está acontecendo um fato, essa autoridade tem um prazo de 48 horas para que ela informe ao juiz e o juiz ali já despachar, né, uma decisão a qual essa mulher ela vai ter uma medida protetiva, né? E hoje essa mulher ela não pode voltar lá para o delegado e falar assim: ô doutor, eu quero tirar. Não. Só mediante uma audiência de justificação, a qual ela vai poder ali falar: não, eu me acertei, e retomar essa situação. Antes havia essa possibilidade, agora não mais. Por quê? Porque as mulheres eram coagidas a irem à autoridade policial e lá, né, pedir para que viesse a retirar tudo aquilo que ela havia falado por meio de um boletim unificado, que hoje é o meio a qual a mulher ela bate a porta do Poder Judiciário, né, para que venham a ser tomadas as devidas e necessárias medidas para que ela possa ter, sim, segurança de ficar em casa junto com os filhos, junto com aqueles que o cercam. Porque com essa dinâmica que nós temos observado da pandemia, tudo mudou, né, Sara? As pessoas têm ficado mais em casa, as pessoas elas têm, infelizmente, pela decorrência de tudo, o desemprego assola. Então, é interessante também que se fale que dentre essas medidas que foram abarcadas pela alteração da Lei Maria da Penha, que foram medidas benéficas, que foram medidas que ampliam os direitos dessa mulher, há a possibilidade, sim, os filhos terem um apoio psicológico, inclusive o agressor. Aí nós podemos falar assim: nossa, mas ele necessita disso. Uma pessoa, para fazer uma violência doméstica, para ela desencadear esse quadro, por muitas vezes ela repetiu algum padrão. Qual padrão ela repetiu? Será que ela viveu isso durante a infância? Então a gente observa esses quadros que eles vêm sendo repetidos em decorrência de um passado também de agressão. É importante frisar isso. É importante frisar, né, doutora? Desculpa eu te interromper o seu raciocínio. É importante frisar que tanto quem está sofrendo o abuso quanto o abusador precisa buscar, sim, um tratamento, um acompanhamento psicológico para sair disso, porque, assim, ninguém foi criado para fazer isso. E eu entendo também que uma pessoa, para ela cometer esse tipo de coisa contra uma outra pessoa que ela prometeu amor, né, ali no altar, ou se uniu de alguma forma e prometeu zelar, cuidar, tem que estar desencadeando alguma coisa que ela já vem vivenciando, né, como foi bem colocado, desde a sua infância, e agora na sua vida adulta, ela está refletindo, está passando aquilo que ela vivenciou, que ela aprendeu, talvez que achou que fosse o correto, né? Principalmente homens. Tem homens aqui na live conosco que de repente vai vendo uma situação, a forma que o pai trata a mãe, vai crescendo ali. Às vezes o pai é muito ríspido, muito durão, né? Tem aquele regime militar e trata a esposa com dureza, com rispidez. Aí ele vai aprendendo aquilo ali, ele acha que aquilo ali é o correto. Aí ele entra num relacionamento, num casamento, e passa a tratar a esposa do mesmo jeito, só que hoje nós vemos que aí ninguém mais aceita ser tratada assim. Antigamente as mulheres se calavam muito, né? Sofriam ali calado. Hoje não, hoje há muita informação. Nós estamos na era digital, e diante as informações se disseminam assim, questão de segundo. Muita coisa acontecendo. E diante então, dessas assim, é bom que haja, sim, um esclarecimento em relação a isso, porque eu entendo que ninguém nasce assim, ninguém nasce um abusador. Eu estou errada, doutora Larissa? Não, veja bem, aí nós entramos para uma outra esfera, né, que é da psicologia, que aí nós estamos falando de
de pessoas que têm psicopatias, entendeu? Aí, o que acontece? Há pessoas que são propensas a isso de acordo com a psicologia, né? Eu entendo que o direito, inclusive, eu sou psicanalista e eu entendo que o direito, assim como a psicologia, a psicanálise, eles andam juntinhos. Porque várias vezes nós atendemos aqui, nós conversamos com as partes e por vezes elas querem apenas falar. E é importante isso, mas quando nós observamos um quadro de uma pessoa que é abusadora, de uma pessoa que ela é dissimulada, que ela tem comportamentos sucessivos e constantes, e ela tenta passar uma posição, ela tenta passar uma condição diferente também. a qual ela é, realmente há uma psicopatia por trás disso. Sim, e de acordo com o que nós temos vivenciado, da nossa experiência enquanto escritório, minha, enquanto advogada, como psicanalista, é um quadro que deve ser tratado. Esse quadro ele deve ser tratado de modo que tanto a família que é agredida, submetida a esses maus tratos, quanto o homem que ele dissimula o que ele não é e ele trata a mulher de forma degradante, de forma depreciativa. Inclusive, Sara, muitas situações a gente observa que o homem, ele deprecia. Muitas situações nós observamos que o homem deprecia tanto a mulher que ela começa a se subjugar, né? A se subjugar e a, por vezes, se colocar parte daquela situação, sofrer calada por causa dos filhos, para que os filhos não venham a sofrer. Olha só, mãe, né? Então, outro ponto extremamente fundamental e importante que a senhora tocou: quantas mulheres que vão suportando por amor aos filhos. Conclua, por favor. Então, por quê? E por vezes essas mulheres que suportam por amor aos filhos, elas suportam por quê? Porque não tem uma vida estabilizada financeira, elas se colocam no sentido de, não, eu vou aguentar, porque senão como vai ficar os meus filhos? E isso, a lei, ela dá uma abrangência, ela dá um suporte nas casas, né? Nas casas abrigos, dá condição à mulher que essas crianças saiam de uma escola e venham ser matriculados em outra escola com prioridade. Então, é interessante que a gente enfatize. Lógico, é um assunto delicado, é um assunto que deve ser conversado, levado ao gabinete do seu pastor, converse com o seu pastor, converse com, se você tem, né, na igreja, pessoas que estão mesmo cuidando ali dos casais, passe isso, porque, Sara, a situação que a gente tem visto aqui é de pessoas que, inclusive, quando vão ao gabinete pastoral, falam assim, gente, mas esse homem parece tão maravilhoso, ele te trata tão bem, e são abusadores, são pessoas que têm comportamentos, né, psicóticos, que eles dissimulam, que eles se colocam e fazem uma fantasia para poder que os outros acreditem, que os outros comprem essa ideia de um casamento perfeito, e a mulher realmente vive em uma tragédia. Sim, vive ali dentro de um teatro, né? Aproveitando aqui, ó, a Mônica, ela colocou aqui: parabéns, doutora Larissa e Sara,
por abordar um tema tão importante, mas que ainda pouco se fala. Temos que debater mais este assunto. Obrigada. Nós que agradecemos o seu feedback, viu, irmã Mônica? E com certeza, eu creio que a doutora Larissa está à disposição para falar mais abertamente a esse respeito. Como ela falou a respeito de levar o caso, né, ao gabinete pastoral, se você tem alguém ali que participa do aconselhamento de casais, que trabalha voltado para os casais, eu queria tocar num ponto, porque a doutora Larissa, ela esteve conosco na rádio web da nossa igreja. Eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus, primeira Igreja Assembleia de Deus em Vila Betânia. Temos uma rádio web lá, chamada ADVIB, e a doutora Larissa, há uns 2 meses atrás, 1 mês e pouco, né, conosco lá, falando, se não me falha a memória, né, mais ou menos isso. E ela falou a respeito de algo muito importante também. Se você procura a sua liderança, né, agora falando em questão de reino, procura a sua liderança para passar a situação que você está vivendo. E sua liderança se omite a te dar um socorro ou a te dar uma orientação cabível do que você possa fazer a respeito, o que essa pessoa deve fazer, doutora Larissa? Foi falado isso quando a senhora esteve lá na rádio, e é muito importante colocar isso aqui na live também, porque temos mulheres aqui, de repente, possa, né, alguém estar vivendo isso, ou que vai assistir posteriormente, não sabe o que fazer. Diga para nós, doutora Larissa. Então, travou um pouquinho, mas eu acho que eu consegui. Você quer que eu fale a respeito da liderança, de levar o assunto ao gabinete pastoral. Então, é fundamental que nós, enquanto servas do Senhor, aí eu tô falando, né, para nós que professamos a fé cristã, leve o assunto ao gabinete pastoral, leve para o líder de casais, sentem, conversem, porque talvez isso possa ser uma forma a qual o homem ele está ali subjugado a uma situação que também ele está oprimido, que ele está numa condição de precisar de ajuda, né? Não estou falando das questões de que vai às vias de fato. Eu estou falando uma pessoa que por uma situação ou outra houve uma brigou numa situação de que colocou essa esposa ou esse ente da família ou essa mulher no sentido de colocá-la subjugada a uma situação. Não estou falando na situação de que houve agressão, porque se houve agressão, óbvio, tem que levar a autoridade pastoral, e a autoridade pastoral deve falar, você tem que denunciar. Isso é claro. Mas se há uma briga de casal, algo assim, óbvio, nós temos que ponderar situações, né, irmã? Porque a mulher, às vezes, talvez, ela fale assim, não é para qualquer coisa, nós somos prudentes. Eu estou falando aqui para várias mulheres, mas para aquelas que são cristãs também, que tenham que tenham um líder, que passe isso para o líder, que converse isso com a sua liderança, e eu tenho certeza que as lideranças que estão aqui vão ter a sensibilidade de conversar com você, mas também de te instruir a necessidade de ser informada a autoridade policial contra essas medidas, né? Porque a gente tem que entender que não pode ser concebido uma mulher que vive sobre uma situação de agressão, né? Agressão é diferente de você ter uma discussão em casa, que isso daí, gente, é diferente. Em nenhum momento aqui nós estamos fazendo apologia a que a mulher ela venha se sobressair de alguma forma, que a mulher venha utilizar isso como meio de chantagear o homem, como meio de colocar ele em uma redoma a qual ela, eu vou fazer isso, eu vou falar. Não é isso. A nossa intenção não. A nossa intenção é coibir os maus tratos, coibir essa violência que tem matado. Hoje a gente vê os noticiários, é o quê? É uma pessoa que
estava ali, tinha medida protetiva, gente. Olha só, tinha medida protetiva e mesmo assim houve o quê? Houve um derramamento de sangue. Então, que se você que está aqui na live hoje, se você souber de alguma pessoa, converse com ela, ajude-a, né? Seja um ponto de apoio para essa pessoa. Ande 1 milha com ela, ande 2 milhas com ela, né? Porque às vezes uma pessoa, ela só precisa de um ombro amigo para poder fazer o que ela talvez sozinha não consiga, né? E é interessante a gente falar isso, enfatizar. Você, Sara, que tem um testemunho muito impactante que vem nos colocar a pensar o quanto que isso afeta os filhos. Isso afeta os filhos de forma sobremaneira. Eles veem aquilo e pode ser que depois eles virem outros abusadores. Deixam traumas, feridas, né? Então é muito importante se falar a respeito e tratar também, porque é muito triste a gente ver alguém que cresce presenciando essa situação, né? Vivendo isso, e ela vai aprendendo aquilo ali. Lógico, hoje a gente entende, como eu falei aqui, né? Hoje nós estamos vivendo aí no mundo da era digital, há muita informação. Então, assim, ninguém aqui é tão inocente, né? Vamos colocar aqui, que não saiba discernir entre o certo e o errado. Só que a pessoa, ela vive ali, aquele é o mundo dela, ela vive aquilo ali, foi vendo aquilo ali, aí não tem, assim, um amparo, não tem, assim, um cuidado, um tratamento para mudar a mentalidade, né? Ela entra no relacionamento e ela começa a viver, daqui a pouco ela está fazendo a mesma coisa, está repetindo a mesma situação que ela viu, né, presenciou, né, o seu pai, ou seja lá quem for fazendo, ela está repetindo novamente dentro da sua casa. E não é esse o desejo de Deus de maneira nenhuma. O desejo de Deus é que nós tenhamos uma vida e vida em abundância. Foi para isso que ele veio, né? Ele mesmo disse na sua palavra que ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. A gente sabe que nós estamos aqui na terra de passagem, que há lutas, há problemas, provações, sim. Mas o Senhor não nos criou, né? Tanto mulher quanto homem, para vivermos uma vida assim, de sofrimento em relação a isso. Deus quer, o desejo de Deus, como família, que você viva bem com a sua família, com seu esposo, né? Que haja harmonia no seu lar, que haja comunhão, que haja respeito, cumplicidade, amizade. Deus não criou você, mulher, homem também, né, para ficar sofrendo agressão verbal, agressão física, para viver, né, brigando o tempo todo. Não é esse o desejo de Deus. O desejo de Deus é que a família, que é ali algo, né, precioso que foi criado, é projeto de Deus, que viva bem, que se relacione bem, né, que tenham filhos, que esses filhos também sejam saudáveis. Por que a gente vive hoje uma sociedade tão conturbada? Hoje, por que a gente vê os nossos jovens, não é todos, mas a grande maioria, né? Os nossos jovens psicologicamente doentes, né? Muitos, assim, entrando por caminhos obscuros. Por quê? Porque tudo isso vem de um desajuste dentro de um lar. Tá faltando alguma coisa tá sendo, né, ali deixando a desejar e que vai desencadeando situações. Então, assim, é importante ter o esclarecimento para que essas coisas venham ser evitadas. Eu entendo que quanto mais a gente fala a respeito de algo, se debate, aquilo ali, ele vai fixando na mente, né, doutora Larissa? Vai fixando na mente. Exatamente. Sim, pode falar. E é importante a gente enfatizar as medidas protetivas. É importante você ligar para o 180 caso você esteja sofrendo agressões iminentes, seja de qualquer forma, né, que você busque autoridade policial. Denuncie, não se cale, porque essa autoridade policial tem um prazo de 48 horas para que ele possa informar o juiz e, mediante isso, você tem uma medida protetiva. Caso haja necessidade, tem sim a possibilidade
de casas-abrigos, de auxílio psicológico. Lógico, gente, há na atual legislação essa abrangência, mas como nós sabemos, também há dificuldades de executar vários desses programas. Por isso é interessante que você se informe com uma pessoa, com um advogado, ou seja, um defensor público, ou um pastor da igreja, que ele vai poder buscar quem pode lhe ajudar. Pode falar. Sim, eu queria fazer uma pergunta. Como que a pessoa ela consegue ter acesso a essas informações? Por exemplo, a mulher ela está vivendo essa situação e ela deseja buscar o amparo. Como que ela consegue descobrir esses caminhos para ela chegar a essa casa de abrigo que está disponível para ela? Como que ela tem acesso a isso, doutor? Veja bem, na delegacia da mulher, é instruída, né? Na delegacia da mulher, ela já, todos aqueles que ali participam, eles já têm todas essas informações, a qual vão passar para ela, mediante a necessidade desta casa, vai ser formulado ali no boletim unificado, né? Vai ser passado isso para o magistrado vai despachar isso juntamente com a necessidade da medida protetiva. Isso daí vai ser encaminhado para o setor de serviço social, né, para que ela venha estar, tem alguns lugares que é uma lista, tem outros lugares que já tem um lugar prontamente, já para que ela fique pelo menos naquele período e depois. Isso varia de acordo com a dinâmica do Estado, entendeu? Então é interessante que antes disso tudo ela procure um profissional, porque nós não estamos falando, Sara, em uma situação que pode se esperar muito, tanto é que a própria lei ela determina isso. E algumas situações da lei ela coloca até se a pessoa é do interior, não está perto da comarca, até o policial ele pode conceder essa medida cautelar e 24 horas ele vai e passa para o juiz a situação primária que ele encontrou. Por quê? Porque a efetividade, a lei, essa abrangência dessa alteração foi promover a mulher segurança, foi promover a mulher uma situação de proteção iminente. Lógico, como todos os dispositivos, tem suas falhas, tem as suas inoperâncias, mas nada obsta que a gente venha o quê? Vamos buscar os nossos direitos, né? E eu creio que, diante de tudo que foi falado, do seu testemunho, da situação a qual os filhos se encontram, é importante que haja, sim, um amparo, tanto psicológico, um amparo também, inclusive, na esfera do agressor, na esfera psicológica também, para que esse agressor ele venha a poder se regenerar, tentar pelo menos, né? Porque são algumas psicopatias que, enfim, não vamos entrar no mérito, mas é importante sim que haja este acompanhamento e a previsão, tá bom? A previsão do acompanhamento tanto para ela, quanto para o agressor, quanto para as crianças. Você bem abordou a respeito das crianças. As crianças, elas são vítimas duas vezes, né? Elas são vítimas de uma conjuntura qual separa ela do lar, né? Porque elas veem ali a figura qual que ela tem por herói, o pai, e vê esse homem maltratando a mãe, né? Sim. E ali ela se vê com uma outra ruptura, porque quando acontece isso, muitas das vezes essas crianças elas se colocam à parte, né? Elas começam a desenvolver também transtornos, elas se sentem culpadas. Elas se sentem culpadas por achar que elas estão, de alguma forma, contribuindo para aquela situação. E não estão.
né? Então, Sim, que e haja o mais triste de sensibilidade. tudo isso, Oi? sim, o mais triste de tudo isso, quando você tem que escolher um lado, né? Porque assim, você vai presenciando todos os fatos acontecendo ali, e ali, assim, o seu desejo, pelo menos eu tiro por mim, é ver a sua família, né? Pai e mãe unido. Você não quer ver seu pai separado Lógico. da sua mãe. E aí, quando você tem que também, os filhos, para os filhos é muito difícil. Eu falo isso porque eu vivi essa situação, é horrível, é horrível, é horrível. E assim, às vezes, quando você tem um pai que não entende, que acha assim que você teria que ter escolhido o lado dele, mesmo ele estando errado, a situação fica pior ainda. Então, assim, é muito triste. Então, os pais que estão aqui conosco, mulheres, mães, olha, é muito difícil para os filhos. É Eu verdade. E na sua situação, Sara, você, como você havia falado, você teve que fazer essa escolha? Nós tivemos, assim, não diante de um juiz, mas assim, entre ali a família mesmo, nós tivemos que escolher. Tanto que, assim, até hoje, o nosso pai, ele não entende, ele acha que nós deveríamos, diante de tudo que aconteceu, assim, no entender dele, né, pelo menos da última vez que nós tivemos ali a conversa, que depois eu não tive mais contato, que nós deveríamos ter escolhido o lado dele. Ele, assim, no dizer dele, ele tinha a razão dele. Então, assim, pra gente, eu pelo menos falo, eu tiro por mim, é muito dolorido, é muito triste, entendeu? Hoje, assim, eu entendo muitas coisas, Deus, assim, já me sarou de muitas coisas, só que fica aquele vazio, é uma ferida que causa, e isso também é importante frisar, que desencadeia muitas coisas nos filhos. Se não houver ali um acompanhamento psicológico, não houver uma estrutura também espiritual, entendeu? Para que essa Exatamente. criança ela venha crescer, se desenvolver e esses traumas eles venham ser tratados, sarados, ela vai se tornar um ser humano lá na frente que pode até repetir ou fazer coisas piores do que ela É, viveu. exatamente. Exatamente, é o que a gente fala que é a repetição de padrão, né? Sim. Infelizmente, de uma forma triste, de uma forma voltada por uma conduta que é reprovável, mas é aquilo que viveu, né? Então, por isso que eu falo, e eu amo estudar também a psicologia, porque eu vejo que o quanto é necessário nós entendermos isso. Nós que eu falo, profissionais do direito, porque quando senta uma pessoa na nossa frente, eu costumo falar que nós não podemos encarar aquilo como um mero processo, não. É uma pessoa que tem medos, é uma pessoa que tem dores, Sim. é uma pessoa que está ali desesperançosa e buscando o quê? Em nós, a sensibilidade de entender o caso dela. Então eu costumo falar, Sara, e fala para todos que o cercam aqui no trabalho, que ser advogado todos podem ser. Você vai, faz a faculdade, passa na OAB, ok. Mas nós temos que ter algo diferente. O que é ter algo diferente? Eu posso chegar para você e falar sobre um processo como qualquer outro advogado, mas quando eu vejo, eu te escuto, eu observo o que você está precisando, eu vou além e eu acolho o meu cliente. Por isso que muitos falam assim, e muitos vieram aqui e chegaram assim e falaram assim: nossa, doutora, não sei o que tem a senhora, mas eu gosto de falar com a senhora. Então, assim, a gente entende que nada é nosso, é dele, tudo é do Senhor, né? Então, assim, para tudo para a glória de Deus. Então, eu entendo que ser diferente, você acolher essa pessoa no momento de dificuldade, no momento de dor, no momento de aflição, é você chegar e falar para ela: olha, eu estou com você.
E muitas pessoas querem só ouvir isso, né? Muitas pessoas precisam de ouvir. Por isso, a necessidade de você ir falar com uma pessoa que te dê amparo. Por isso, a necessidade de falar com o seu líder religioso, com a sua autoridade pastoral, com o seu líder de casais que tem na sua igreja. Porque ele vai te encaminhar, ele vai ter o discernimento e a sensibilidade de colocar o meio adequado a qual você deve seguir. E, óbvio, procure um advogado, procure. Ah, não tenho dinheiro, doutora, vai na Defensoria Pública, nós temos defensores maravilhosos, nós temos profissionais que são, assim, fenomenais. O importante é que nós tenhamos um olhar e vejamos essas mulheres agredidas como pessoas que merecem, sim, cuidados, e não que nós nos apartemos delas, né? Porque muitas igrejas, diante da situação a qual essa mulher sofre e vem a desencadear uma situação de divórcio, faz o quê? Coloca essa pessoa pro lado, entendeu? Coloca pro lado. E não, nós temos que agregar. Exatamente, empatia. Tanto tem se falado de empatia, né? Eu costumo falar assim, que você fala e você não vive, então você não pratica. Então, que venhamos a praticar. Olha, doutora Larissa, sim, eu ia falar sobre isso. Eu tenho uma pergunta. São exatamente 18h06. Hoje nós temos programação na rádio. Eu vou deixar, então, a doutora Larissa responder essa pergunta que a Mônica nos fez aqui. E logo depois nós vamos precisar encerrar o debate. O debate não, né? A nossa live, olha só, eu já estou entrando no clima da rádio, né? Eu já estou entrando no debate. Então, mas a gente pode sim... Falhou? Mas a gente pode... vendo de acordo com a disponibilidade da doutora Larissa, está marcando uma outra live para a gente estar dando sequência ao assunto, porque eu observo que é um assunto, como eu já disse aqui, volto a repetir, extremamente importante e relevante, e que o pessoal quer saber mais. Então, depois eu vou conversar com ela, e se ela, né, tiver disponibilidade, nós vamos marcar outra live, vamos divulgar. E assim, vamos tentar fazer com umas 2 horas de live, né? Sobre alienação parental. Sim. Sobre alienação parental, o que é alienação parental? Muitas pessoas estão perguntando o que é. É quando a mãe, ela coloca o filho numa posição que ele já priva-o do convívio com o pai, distorce a imagem do pai para o filho, provocando sérios malefícios, tanto para ele quanto para os demais que o envolvem. Porque uma criança a qual não tem uma referência paterna é uma criança que ela, por muitas vezes, ela não encontra o rumo, sabe? Pessoas que falam assim, eu não sei o que eu quero fazer, acho que eu quero fazer medicina, acho que eu quero fazer direito, eu acho que eu quero fazer odontologia, né? Então, é importante que se atente a essas mães, que mesmo que aconteça alguma coisa correlacionada à agressão e tal, não distorçam a imagem do seu esposo para os seus filhos. Ei, veja bem, não misture a situação. Porque os filhos, eles precisam do referencial paterno. Você não distorcer a imagem do seu filho para com o seu marido, que pode ser que ele tenha feito o que for com você. Não interfira. Ele precisa dessa ligação e de ter um entendimento que o pai dele é o pai, independentemente de qualquer circunstância. Exatamente. Né? Exatamente. Muito bem. Gente, olha, infelizmente, nós vamos ter que encaminhar aí para encerrar nossa live de hoje. Foi uma live abençoada, eu vi aqui, acompanhei comentários, foi bênção, eu tenho certeza que se nós fizermos outra, vai ser melhor ainda. Então, assim, alguém que nos ouviu,
quer tirar alguma dúvida, quer chamar a doutora Larissa para estar indo na sua igreja, dar uma palestra, falar para as mulheres, passa para nós, doutora Larissa, o seu Instagram, como é que a pessoa faz para contatar, né? Inclusive a doutora Larissa, ela é sócia da D3, né? Consultoria. Você precisa de uma consultoria, alguma dúvida em relação a alguma coisa, fala pra gente, doutora Larissa, como é que essa pessoa chega até a senhora. Ai, deixa eu antes mandar um beijo pra Mônica, é minha tia. Como eu amo, tia! Beijo, obrigada! É uma mãezona. Te amo, tia! Ela viu interagindo aqui na live. Sim. Bom, veja bem, vocês que querem tirar alguma dúvida, nós estamos à disposição. Aí você pode me mandar um direct no próprio Instagram, Larissa Pimentel, advogada, que eu vou estar à disposição, te ajudando. Entendemos que somos reino, né? E quando a gente entende que é reino, a gente entende que nós temos um Deus Todo-Poderoso que é por nós, tá bom? Sara, eu te agradeço por essa simpatia, por esse amor que você exala. Quando eu vi você lembra que eu falei? Eu falei assim, gente, essa voz, que voz, né? E eu creio que muitas pessoas já devem, eu creio que muitas pessoas já devem ter falado, que voz, uma voz que Deus ungiu realmente. Vejo em você uma abençoada mulher de Deus, que o seu ministério venha se propagar nacionalmente de forma abundante e que a graça, que o amor do Senhor permaneça sobre a sua vida, porque você é uma mulher de grande valor, uma serva de Deus devotada. Eu vejo isso e eu sinto a graça do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida e agradeço essa oportunidade de estar falando com essas mulheres, com essas irmãs. Denuncie, estamos aqui para te auxiliar e muito obrigada mais uma vez. Olha, eu que quero agradecer, viu, doutora Larissa, a oportunidade de estarmos aqui juntas. Doutora Larissa, como ela colocou aqui, a gente se conheceu numa entrevista da rádio, foi uma bênção a entrevista lá, foi, assim, um tempo ali, com certeza que eu posso colocar assim, foi um divisor de águas ali para muitos ouvintes que estavam acompanhando e para mim também, foi muito bom, foi muito importante. E assim, eu tive o prazer de conhecê-la, a satisfação, né, de me tornar assim, mais próxima dela, nem que seja virtualmente um pouquinho. E aí eu fiz o convite, lancei o convite, ela aceitou o convite de pronto, assim, não impôs, não fez nenhuma imposição, aceitou. E estamos aqui trazendo informação, ela trazendo informação, né, porque eu só estou aqui só, como disse, fazendo a minha fonte, mas ela está passando a informação para todos, vai ficar salva a live. Então eu que quero agradecer o privilégio e assim, foi uma alegria muito grande, uma satisfação de ter a doutora Larissa, a Ludmila também que eu conheci, né, outra abençoada também. Então assim, para mim é um prazer e uma honra. Estão aqui no meu coração com certeza e assim, se Deus permitir e tiver disponibilidade, vamos fazer outra assim, que eu tenho certeza que vai ser de bênção. Então, amém. Gente, essa foi a nossa live de hoje, vai ficar salva. Como a doutora Larissa colocou muito bem aqui, compartilhe com alguém que precisa, passe informação adiante, né? Não retenha só para você, compartilhe com alguém, ajude a salvar alguém, né? Dessas prisões que de repente ela está vivendo aí, a saída, a solução sim, e diga não à violência, não é isso? Aí, olha, estão querendo a rádio, estão querendo o nome da rádio. Isso, a rádio é Rádio ADVIB. Para baixar o aplicativo da rádio é muito fácil. Você acessa a loja de aplicativos no seu celular, por exemplo, a Play Store, você vai acessar lá, vai digitar no campo de pesquisa Rádio ADVIB, vai aparecer lá o logozinho da rádio, você vai clicar no botão de instalar. O download é bem rapidinho, você baixa o aplicativo e fica online acompanhando toda a programação da rádio 24 horas. É uma rádio web, tem programação 24 horas. Tem algumas programações ao vivo, né? Daqui a pouquinho a gente entra ao vivo às 19 horas.
E tem outras programações também. Então, os ouvintes podem ficar aí conectados 24 horas por dia. É verdade. Amém? Ora, um beijo no teu coração, viu? Mais uma vez, Beijo. muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada eu. Vamos, beijos. A paz do Senhor. Tchau, tchau. A paz do Senhor. Paz, Senhor.